Sejam bem-vindos ao canal A Leitura, A Vida é um Livro. O meu nome é Margarete Bruno, eu sou jornalista e escritora. O canal A Leitura é voltado para a literatura e cultura. Toda semana tem um vídeo novo como resenhas, reflexões, leituras de textos literários e também podcast. E hoje é dia de Pode Ouvir Histórias e Livros. Nós estamos aqui com a escritora Cleia Lira. Cleia nasceu em Arco-Íris, uma pequena cidade do interior paulista. É professora, palestrante e escritora. Autora de mais de 25 livros, entre romances, contos, histórias que transitam entre o amor, a dor, o recomeço e a força feminina. Cleia descobriu na escrita um caminho natural quando não encontrou a história que gostaria de ler. Decidiu criá-la. Assim nasceu seu primeiro romance, Sob Sua Proteção. Seus livros como Apenas Uma Vez, Escolhi Você, Entre Amor e Laço, Perdido e O Encanto de Bela apresentam personagens reais, intensos e cheios de humanidade. Em cada obra, a autora revela um olhar sensível sobre o amor, os recomeços e as escolhas que definem quem somos. Cleia se consolida como uma das vozes femininas mais autênticas da literatura contemporânea brasileira, com uma escrita acessível, romântica e profundamente humana. Cleia, seja muito bem-vinda ao podcast, é uma honra recebê-la. Obrigada, Margarete. Estou muito feliz também de estar aqui. Cleia, já a primeira pergunta, né? Você é uma autora aí de mais de 25 livros. Eu gostaria que você nos apresentasse seus livros. Qual foi o primeiro e o último? Tá, eu trouxe aqui o primeiro, como você falou, é esse, né? Sob Sua Proteção. Foi o primeiro livro que eu escrevi. E o último é esse daqui, A Garota Invisível. É o último livro. Eu gostaria que você falasse um pouco dos livros, né? Você trouxe Aham. alguns, por gentileza. Eu vou falar um pouquinho do como eu comecei a escrever Sob Sua Proteção. Que, na verdade, eu comecei a escrever numa plataforma chamada Wattpad. Que hoje em dia eu acho que ela não é tão divulgada. Na época, acho que foi 2014, 2015, que ela chegou no Brasil. E aí as pessoas começaram a escrever. Então, eu cheguei e como eu vi aquela plataforma, que até então, para mim, escrever era algo, apesar de ser professora de língua portuguesa, ter uma formação em leitura, tudo, mas para mim escrever era algo muito distante. Eu achava que escritor, eu olhava para Machado de Assis, José de Alencar, e só era isso que eu lembrava. Então era muito, não nada acessível. Mas quando chegou essa plataforma, eu pensei, é possível escrever. E eu comecei a escrever nessa plataforma. E foi bem assim como você falou mesmo. Eu tinha acabado de ler um livro que eu não gostei do final do livro. E eu falei, se eu quero escrever uma história que eu gostaria de ler, com o final que eu gostaria, eu preciso escrever, né? Não vou achar em algum lugar. E aí eu comecei a escrever sobre Sua Proteção, que é uma história de uma bailarina, moradora do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, e que ela volta para casa e ela presencia um assassinato. E a partir daí ela entra para um programa de proteção à testemunha. E ela tem que ficar sendo protegida por um policial mais específico, e ela acaba se apaixonando por esse policial. Então é o primeiro romance que eu escrevi, e assim, eu não tinha pretensão nenhuma de publicar esse livro. Eu escrevi no Wattpad, eu demorei 1 ano para escrever, até porque eu não tinha cobrança nenhuma, nem sabia que eu ia mostrar esse livro para alguém. Eu coloquei lá, comecei a escrever, e quando eu terminei, eu me senti feliz por ter terminado. Terminei o livro, olha que legal. Aquela coisa da gente plantar uma árvore, escrever um Sim. livro, para mim já estava tudo bem. Mas o livro foi muito lido na plataforma, teve muitas leituras. E na época as editoras viam os livros que tinham mais leituras e convidavam para publicar. E aí eu recebi esse convite de uma editora de Curitiba para publicar o livro. Na hora eu recusei, assim, porque eu falei, nossa, porque eu não escrevi com esse propósito. Sim. Eu não imaginava que ele ia virar um livro. Aí eu recusei, né? Aí a editora insistiu novamente. Eu recusei de novo. Mas aí eu falei, nossa, se eles estão insistindo tanto, deve ser legal publicar, né? Mas eu sairia assim, daquele anonimato e eu iria
virar escritora mesmo, sabe? E eu tinha um receio enquanto a isso. Aí eu pedi para uma amiga minha ler o livro. Ela gostou do livro, falou: "Não, publica, tá ótimo o livro, tal". Mesmo assim, eu ainda não estava satisfeita. No final do livro tem uns comentários das pessoas que leram o livro, né? E aí eu fui lá e coloquei bem no final. Eu falei: "Você que leu o livro até aqui, o que você achou? Você acha que eu deveria publicar esse livro?" Legal. E aí teve várias coisas assim, falando: "Nossa, você publica, o livro tá maravilhoso, nós adoramos". Era um dos livros mais lidos da plataforma na época. E aí, mas mesmo assim eu não estava contente, eu precisava de muito incentivo. Mas aí teve uma moça que ela falou assim: "Olha, se eu te visse pessoalmente, ia te dar um tapa na cara. Porque você já escreveu o livro todo. Você sabe que as pessoas vão gostar, é um dos livros mais lidos. Por que você não publica?" E aí isso foi sabe aquele start para você começar mesmo? Foi isso. Eu falei, realmente, foi um tapa não literal, mas, né, Positivo, serviu sim. para mim. Foi aquilo que serviu. Eu falei, eu vou publicar. E aí eu publiquei. Eu fiz o lançamento do livro na livraria Leitura, perto em Campinas mesmo. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, na Bienal, para apresentar esse livro. Então, é o meu primeiro livro e é um livro que eu tenho muito, muito carinho por ele. Sim. E o próximo, eu vou falar um pouquinho dos últimos, até porque se for falar todos... Sim, né? mas fica à vontade, Aham. tá? Tem A Garota Invisível, que assim, eu tenho muito carinho por ele. Ele nasceu de uma palestra que eu dei numa escola, no SESI, né? De Campinas. E depois, quando eu terminei essa palestra, vem as perguntas, né? E sempre jovens gostam de fazer umas perguntas inusitadas. E teve uma menina que perguntou por que eu não tinha nenhuma personagem negra nos meus livros. E aí, quando ela falou isso, sabe assim, quando você dá aquele choque, eu falei, nossa, eu não tinha consciência disso, que eu não tinha. Eu não tinha percebido Sim. ao longo da construção. E vai ficar com essa ideia. Só que assim, eu não consigo produzir porque alguém fala, olha, você tem que fazer. Então, aquilo lá plantou a semente que eu precisava colocar uma personagem negra nos meus livros, mas eu gostaria de escrever com propósito. E aí, eu fui conversando, fazendo muita pesquisa. Apesar de ser um dos livros mais finos que eu tenho, foi o livro que eu mais demorei para escrever. Olha. Porque eu fiz muita pesquisa. Eu queria que fosse um livro, assim, com propósito, sabe? E, e como eu já estou nesse universo da escola, eu pensei no bullying. Eu pensei em alunos novos que voltam para a escola. E aí, conversando com os meus alunos também da época, eu fui perguntando as principais dificuldades que eles tinham na escola, para que eu colocasse isso no livro e se tornasse um pouco real, né? Que eu queria que, a hora que eles fossem ler o livro, eles se identificassem. Sim. E foi isso que eu construí nesse livro. Então, eu comecei contando a história da Nina, que é uma garota que muda de escola, vai para uma escola particular, e nessa escola ela começa a sofrer bullying. E ela começa a se esconder na biblioteca. E na biblioteca, ela começa a ler. E essa leitura de outras pessoas que enfrentaram desafios foi fortalecendo ela. E aí, ao longo da história, ela vai saindo da biblioteca e começa a enfrentar esse bullying que ela estava tendo na escola. E eu coloquei o livro, tem frases de personalidades, né, negras que mudaram, tem da Djamila Ribeiro, que eu gosto Sim, eu observei. muito. E cada capítulo é um título, assim, ó, seja forte, seja corajosa, para que ao longo da leitura, o leitor aprenda com a Nina, assim como ela se empoderou ao longo da história dela, o leitor que estiver lendo lá também vai perceber que o bullying é uma coisa que ele mesmo precisa sair. Né? Embora tenha todo uma ajuda, ele precisa desse fortalecimento vir de dentro também. Sim, claro. Acho que é. E tem esse livro aqui também que eu gosto muito. Chama Embarque Imediato. É um romance, assim, esse é um livro que eu queria falar. Hora que eu escrevo,
eu imagino muitas das cenas, sabe? Então, esse é um livro que eu coloquei muita comida, muitos cenários diferentes. Então, ele se passa um pouquinho em Roma e um pouquinho em Nova York. Então, ele vai... E um pouquinho no Brasil. Então, ele vai misturando essas culturas. Então, tem muitas comidas. Eu tive que testar várias receitas para ver se Que dava legal. certo, sabe? E lugares, assim... em Roma, eu nunca estive. Em Nova York, sim, mas mesmo assim, aí você vai estudando. Você fez uma pesquisa, né? Para Que saber o legal. lugar exato que os personagens vai. Então foi um livro bem interessante, que tem várias receitas. Às vezes as pessoas que leem depois vêm falar para mim, nossa, mas isso existe mesmo? Sua comida existe assim e tal. Então, esse daqui, que é dos contos de fadas, como você nunca viu, é assim, eu sempre gostei de escrever contos. Gostei muito, porque acho que eu sou muito ansiosa. E o processo de escrever um livro é demorado, sabe? Você começa a escrever e demora para você ver o resultado final. E o conto não. O conto, às vezes, você senta, um dia você consegue escrever um conto. E aí, eu comecei a escrever o conto inspirado nas princesas. A Bela Adormecida, a Cinderela. Só que eu coloquei elas como se elas fossem adolescentes normais, sabe? Ótimo. E coloquei cada um foi 5, né? E cada uma vivia em uma região do Brasil. E elas, em vez de querer o príncipe, elas queriam estudar, sabe? Queriam ser independente. No caso, tem a Branca de Neve, eu coloquei no sul. E ela morava bem no interior, numa fazenda de maçãs. E o sonho dela era fazer a universidade na capital e estudar, sabe? E aí eu fui misturando, assim, um pouco coisas mágicas, eu colocava alguma coisa dos contos, mas ele é muito mais baseado na realidade mesmo. Agora estou curiosa. E as outras? Qual região aí? As personagens da. Das outras, Aham. nossa, a Cinderela é São Paulo, né? Que ficou com, eu lembro que a Bela Adormecida ficou com o Nordeste. Ah, então E ela, representa. isso, e ela quer fazer uma viagem de moto, sabe? Ela vai Legal. fazer uma viagem de moto, então ela sai para uma viagem bem longa, porque ela quer visitar a terra natal dela, onde ela vivia, porque depois ela vai para São Paulo. Mas quando ela descobre que ela é do Nordeste, ela quer voltar, sabe? É a Margarete. Ai que legal. Mas Saí esse do daqui Nordeste, fui pro Rio, depois Belo Horizonte, vim para São Paulo e falo, ai, quero voltar. E aí eu tenho apenas uma vez, que assim, foi o segundo livro que eu escrevi. Sob Sua Proteção foi o meu primeiro livro, mas mesmo indo para Bienal, mesmo fazendo, eu ainda não me achava escritora, sabe? Eu fui me entender escritora quando eu escrevi apenas uma vez, que foi um livro publicado pela Novo Século. Então, aí eu fui em Bienal, fui em vários eventos. É um livro que, às vezes, quando eu vou em algum lugar, as pessoas falam, nossa, você é autora mesmo desse livro? Sabe? Então, é esse livro que me deu um alcance em outras regiões que eu não tinha. Inclusive, no Japão, ele foi vendido muito no Olha. Japão. Provavelmente para brasileiros, né? Porque ele está em português. Mas essa é uma história, assim... É uma história de um astro de um rock que tem uma menina que ela vai para uma viagem de formatura e ela conhece esse cantor famoso e lá em Las Vegas ela acaba, sabe aqueles casamentos relâmpagos? Ela acaba casando e depois ela volta pro Brasil e não lembra que casou. Aí depois sai nos tabloides. É bem aquelas histórias checklist para adolescente mesmo, sabe? Esse daqui é bem essa história. E esse daqui é uma sequência dessa história. Ah, É uma sequência. apenas. Isso. Certo. Apenas uma vez tem 5 livros. É que eu não trouxe todos aqui. Esse é o terceiro livro. Esse daqui já é um livro um pouco mais... Porque ele é um livro que começa no casamento. É uma história de um outro integrante da banda, desse mesmo universo que eu tinha criado, mas é um livro que começa num casamento. Então, eles se casam. É um personagem que já é conhecido dos outros livros, do primeiro e do segundo, mas no terceiro eles se casam. E aí, o começo é maravilhoso, porque é um casamento. E ninguém espera que você vai começar um livro pelo casamento, né? E aí, eu achei que ele começa maravilhoso e depois ele vai
sabe? Aquela história, o conflito, porque esse já tem uma situação de abuso de álcool, drogas, sabe? E tudo, o transtorno que ele faz num casamento, num relacionamento, e tudo quanto que a pessoa precisa se fortalecer. Na época, eu escrevi esse livro, depois eu assisti aquele filme da Lady Gaga, lembra que ela fez? Eu não lembro agora o nome do filme. É que ela era cantora, né? Sim, É, eu lembro, é muito lembro. parecido essa Ela história. fazia personagem, ela é cantora, mas fazia É, personagem de uma cantora, sim, 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 lembro. é esse. Shellon, acho que é. É, é, é muito parecido a história. E E, você também é autora de literatura infantil, né? sim, Gostaria que você sim. falasse, por favor. Eu tenho esse livro aqui. Na verdade, o primeiro livro infantil que eu escrevi chama Duda e o Mundo das Cores. Que foi uma história assim, sabe? Aquelas histórias que vêm e aparecem e você fala assim, nossa, veio. Eu tava andando de carro, levando a minha filha pra escola. Na época, acho que ela tinha 3 aninhos. E aí, ela não sabia as cores ainda, mas ela associava as cores aos animais. Então, em vez de falar marrom, ela falava a cor do macaco, a cor do leão e a cor da girafa, e ela ia associando as cores aos animais. E eu achei essa criatividade assim tão interessante, eu falei, isso dá uma história. E aí eu criei Duda e o Mundo das Cores, que era uma menininha que conversava com os animais, sabe? Os animais iam na casa dela. Então essa foi a primeira história infantil que eu escrevi. E aí depois eu percebi que eu falei assim, eu saí um pouco do campo do romance e percebi que na verdade eu gosto de contar histórias, sabe? Eu não me atrevi ainda à poesia, porque eu até tenho um livrinho que é uma história de uma borboleta amarela, que ele é uma poesia. Mas é uma poesia narrativa, porque eu já não consigo fazer poesia sem contar uma história. Mas eu fui percebendo que eu gosto de contar histórias. Então, eu observo muito e a partir daí eu vou contando as histórias. Cleia, você até. Não, são vários livros, né? Primeiro, parabéns, né? Uhum. É um processo criativo magnífico. E você até falou assim, às vezes eu sou ansiosa, já vou escrevendo. E também tu falaste que no início não tinha propósito de publicar, né, o Não. livro. Mas como é esse. Eu queria que você falasse de forma mais profunda, né? Como é esse processo criativo? Tem algum método? Tem disciplina, né? Ou então realmente, olha, me deixe levar pela inspiração, vou sentar aqui, né? Como funciona? Ai, no começo, eu só escrevia mesmo, Sob Sua Proteção, que foi aquele livro que veio sem pretensão de virar um livro, eu só sentava e escrevia, né? Mas, aí conforme eu fui entendendo que eu precisava criar histórias, e aí eu fui começando a ter uma disciplina de escrita, então. Então, assim, quando vinha as ideias, eu colocava as ideias no papel, e eu deixava ali. Vamos esperar para ver se essa. Porque eu acho que a gente precisa se apaixonar pela ideia Com também. Você certeza. precisa ter. Porque as pessoas não, talvez não tenham noção, é que o trabalho de escrita, você escrever um livro, é difícil. É difícil porque é um tempo solitário, é só você com o livro. Você não sabe se vai dar certo, você não sabe se as pessoas vão gostar do seu livro. Então, esse trabalho, se você não tiver acreditar naquela história, você não consegue escrever. Então, eu começo, coloco a ideia, o resumo da ideia. Né? Eu tenho um caderninho, eu gosto muito de escrever no livro, eu gosto muito do caderno mesmo, sabe? Então, eu tenho vários Que cadernos de ótimo. rascunho, várias coisas. E aí, eu começo com essa história ali. Aí, depois que eu vejo que, olha, essa história vai. Às vezes, a história é porque eu vi uma cena, como eu te contei, da minha filha. Às vezes, a história é porque eu olhei para uma situação e aí eu achei essa situação, nossa, eu poderia criar uma história daí. Às vezes eu ouvi uma música, então vem diversas formas. E aí eu vou lá e coloco esse primeiro resumo no caderno. Depois eu penso quantos capítulos eu vou escrever essa história. Aí eu geralmente os meus livros, eles têm 40, 38 capítulos, mais ou menos isso. E aí eu vou lá, pego, escrevo todos esses capítulos e coloco um resuminho de o que eu vou escrever em cada capítulo.
E depois eu paro, eu vou sentar com os personagens. Então vai ter tantos personagens e eu começo a descrever todos esses personagens, nomes, eu faço árvore genealógica, eu faço tudo. Coloco tudo dos personagens ali. E aí, quando tá tudo pronto, essa parte, eu vou fazer pesquisa de algum lugar, onde vai se passar essa história. Aí eu sento para fazer pesquisa, às vezes eu assisto documentários, porque eu gosto que a minha história, realmente, a pessoa que lê, percebe que isso poderia ter acontecido. Às vezes as pessoas até brigam comigo, falam, nossa, ninguém faria assim, desse jeito, agiria desse jeito. Mas eu gosto muito do real, sabe? Sim. Apesar de ser uma ficção, eu gostaria que essa história poderia ter acontecido em algum lugar. Sim. Por isso que eu faço esse cuidado de pesquisa e tudo mais. E aí eu começo a escrever. Então eu coloco uma meta. Eu vou trabalhar de manhã. Tá, então eu vou trabalhar tantas horas. Eu preciso escrever tantas palavras. Igual fosse um trabalho mesmo. Eu preciso escrever tantas palavras. Aí eu vou lá e sento e eu só saio dali quando eu escrevi a quantidade de palavras. Às vezes, aquelas palavras eu vou ter que tirar metade, porque não vai funcionar. Depois, quando eu for reler, na reescrita, ela vai sumir dali. Mas eu fiz essa primeira parte, que é o trabalho grosso, assim, né? E eu gosto muito de escrever na ordem. Então, eu vou primeiro. Tem gente que vai lá pro final, depois volta, né? Tem todo... Não, eu gosto de seguir a linha mesmo do primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro. Às vezes eu sei tudo que vai acontecer na história. Mas eu gosto de ir devagarzinho, assim, escrevendo capítulo por capítulo. E sobre, assim, todo autor é um leitor, Sim. né? Quais foram as tuas influências literárias? Né? Você até falou assim, eu escrevo o que eu gostaria que acontecesse, eu li, não, eu tenho que criar essa história. Né? Então, quais foram as tuas influências literárias? É muita, porque eu leio muito, assim, sabe? Todo o tempo que eu tenho, eu não tenho muito tempo, porque eu trabalho 8 horas, aí depois eu tenho outras coisas para fazer e tudo mais. Mas, assim, às vezes, altas horas da noite eu tô lendo alguma coisa. Eu gosto muito, muito de ler, desde muito jovenzinha. Mas eu tenho algumas inspirações de leitura. Eu tenho um livro que às vezes as pessoas nem dão tanto, nem gostam tanto, mas acho que quando fala de literatura, eu sou apaixonada por José de Alencar, por causa do romance. E assim, meu livro favorito é Senhora. Então eu tenho várias edições de Senhora. Então toda vez que eu vejo Senhora numa edição diferente, eu vou lá e compro. Então todo mundo que me conhece também me dá a Senhora, que sabe que eu adoro Senhora. E eu já li diversas vezes, eu já li várias edições diferentes. E é um livro que me encanta muito. Eu acho que essa coisa da redenção do personagem, de como ele muda na história do livro, isso é uma coisa que sempre tem nos meus livros também, sabe? Então eu gosto muito. O José de Alencar e Senhora, acho que seria a minha inspiração, assim. E o que a leitura representa para você? Um refúgio, uma descoberta, um caminho? Aí eu acho que a leitura, ela entrelaça na minha vida de várias formas, sabe? Como eu sou professora de língua portuguesa e de literatura, então a leitura está no meu dia a dia. Eu leio para meus alunos, eu sou coordenadora de um projeto social, eu leio para as crianças também. Então, eu acho que a leitura faz parte da minha vida, sabe? Sempre vai ter leitura envolvido no. Fala Cleia e leitura é a mesma coisa, eu acho. Então, eu diria que ela é tudo, tá? Porque tá constante no meu dia a dia sempre. Mesmo que eu não escreva, eu estou escrevendo sempre, mas eu estou lendo sempre. E seus livros falam sobre o amor em suas diversas formas: amor romântico, familiar e próprio. O que o amor significa para você como tema literário e como força de vida? Eu acho que o amor é o que movimenta o mundo. Eu acho que é essa energia, assim, maravilhosa que movimenta as coisas. Mas eu só tive essa noção quando eu li, eu não sei se você já leu, Khalil Gibran. Não, o Profeta. E aí, mas não foi no Profeta que eu me encantei pela definição de amor dele. Foi quando eu comecei a ler as cartas que ele trocava com
uma paixão da vida dele, chamada Mary Haskell. Ele trocava as cartas foram traduzidas pelo Paulo Coelho. E tem um livro com as cartas de Khalil Gibran. E você lê o livro, e ali não era uma coisa para ser publicada, né? O Khalil era um poeta libanês, e ele, assim que ele começou, ele pintava primeiro. E aí a Mary conheceu ele numa exposição. E ele era muito novo, e ela já era uma dama da sociedade. E aí ela resolveu patrocinar ele, pagar para ele ir estudar na França, na época, onde todos os artistas iam para estudar. E ela pagou essa bolsa de estudos para ele. E eles trocaram cartas nesse meio tempo, nesses 2 anos. E eles se apaixonaram, os dois. Só que como a Mary Haskell tinha uma boa vida, ela não poderia casar com ele, porque ele era pobre, a família não deixou. Então eles nunca conseguiram se casar. Mas eles trocaram cartas a vida inteira. E sempre o Khalil falava que ela era o amor da vida dele. Mesmo não estando junto, nunca estado juntos, eles nunca viveram juntos, ele amava ela, porque ele amava a pessoa que ela olhava, assim, a pessoa que ele se tornou a partir da amizade, do amor que eles tinham junto. Então eles achavam que aquilo lá era um encontro de almas, mesmo não estando juntos. Eu achei isso tão bonito. Nossa. Porque o livro é O Profeta? O livro dele é O Profeta, tá. Mas para você encontrar as cartas, porque essa é a história da vida dele, né? Não vai estar no Profeta, vai estar nas cartas de Khalil Gibran. Certo. E essas cartas ele guarda a vida inteira. Ela só é publicada quando ele morre primeiro, ele morre muito jovem, e aí depois a Mary Haskell recupera essas cartas e ela fala, eu só deixo publicar quando eu morrer também. E aí quando ela morre, aí as cartas são publicadas. E assim, é um amor maravilhoso. E aí eu falei assim, nossa, pra gente entender esse amor que a gente fala que é meio mesquinho, de posse e essas coisas, é tão diferente. Foi aí que eu comecei a ter uma amplitude mesmo, sabe? Do que era o amor. E escrever é um ato de coragem, mas também de exposição, né? Porque ali tem alma, tem verdade, né? Você já se sentiu vulnerável ao se ver nas suas próprias histórias? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque assim, como eu observo muito, eu acho que eu não escrevo eu nas minhas histórias. Até porque as pessoas às vezes perguntam, porque vê, eu tenho uma vida normal, né? Sou professora, eu tenho uma vida que não tem nada do que acontece nas minhas histórias. Mas eu crio uma outra história que não tem nada a ver comigo. Eu acho que às vezes talvez se você olhar bem lá no fundo, tem algumas coisas de princípios, assim, de algumas coisas filosóficas que eu fui aprendendo e eu fui colocando nos personagens, assim. Isso sim, mas assim, algo semelhante com a minha vida, nada. Inclusive, você falou filosófico, né? Há algo que posso chamar filosófico em seus romances? Um convite à reflexão sobre o destino, a escolha e o tempo? Você acredita que a literatura tem esse poder de nos fazer pensar sobre o sentido da vida, né? Até você falando dos seus livros, né, A Garota Invisível, e eu queria que você até contextualizasse sua escrita, falando sobre isso, sobre o sentido da vida que você traz na sua literatura. Eu gosto muito daquela, sabe a jornada do herói? Que você precisa aprender alguma coisa para seguir, que os erros da sua vida estão ali para te ensinar algo. Então, as minhas personagens, elas sofrem muito, mas ao longo da história, eles vão criando coragem, eles vão conseguindo amigos. Então, isso se relaciona muito com a filosofia no sentido de questionar, sabe, as coisas que estão acontecendo. Por que isso está acontecendo assim? Por que eu reajo a isso dessa forma? Então, eu gosto muito de mostrar personagens reais, que poderiam ser qualquer pessoa que estivesse lendo, mas eu foco muito no sentimento que está ali, sabe? Para qualquer pessoa que lê o livro, por exemplo, se eu vou falar de amor, eu não vou falar de um amor de um jeito
mais específico, eu vou abrir esse leque para qualquer pessoa que lê esse livro entender o amor ali, né? Eu tive uma pessoa que um dia me falou assim, nesse livro A Garota Invisível tem uma cena do primeiro beijo para o adolescente. Então era um casal, né, heterossexual que estava dando o seu primeiro beijo. Mas aí depois eu fui conversar com uma outra menina e aí ela falou, nossa, eu me senti desse mesmo jeito quando eu fui beijar a minha namorada. E é isso mesmo, porque o sentimento tá ali, o sentimento é o mesmo, sabe? Então eu gosto de focar muito no sentimento, que eu acho que ele é universal, é ele que nos Sim, conecta, não tem um gênero específico assim. Eu não escrevo, tem umas pessoas que escrevem para um leitor específico. Eu acho que não, sabe? Eu coloco o sentimento ali, coloco as coisas que acontecem com todo mundo e deixo as pessoas se identificarem. você escreve sobre o mundo, né? A É, verdade que existe, né? E em muitos dos seus livros, né, vemos mulheres fortes que enfrentam dores, recomeços e amores improváveis. É como surgiu esse olhar, né, de escrever sobre o universo feminino, igual você falou da outra que da personagem que casou, né, e da Garota Invisível, entre outros, né? Como surgiu isso? Esse cuidado, esse zelo de falar sobre o universo feminino, a realidade mesmo. uhum. Eu escrevi um conto que ele nem tá aqui porque ele não foi publicado, ele só foi e-book. Participei de uma coletânea com outras autoras e a gente ia falar sobre esse universo feminino. E eu escrevi um conto sobre uma estudante uma estudante da USP, que ela vai bem na época da ditadura, que a mulher não podia fazer nada, e contando como que era, sabe? E ela acaba se apaixonando por uma outra pessoa, e ela tem esse relacionamento. Ali eu percebi que a minha história, que eu podia contar histórias que fossem que misturasse um pouco da parte histórica. Eu poderia incorporar nas minhas histórias esse empoderamento feminino, sabe? Eu escrevi essa história, depois eu escrevi uma outra sobre a bomba de Hiroshima. E eu contei uma história lá também, que eu gostei muito dessa parte histórica. Eu falei, nossa, eu gosto muito de olhar para os acontecimentos e colocar um pouco de romance ali também, sabe? Tirar aquele peso todo Uhum. daquela situação e descrever de um jeito mais leve, por exemplo. Mesmo falando de um tema muito difícil, eu não queria que as pessoas focassem na coisa ruim que aconteceu. Eu queria que ela focasse na superação que teve ali da história. Sempre um sentido de esperança para o Sim, leitor. sim. Você acha que a literatura ela pode mudar essa realidade em que vivemos de tanta liquidez de relacionamentos, pressa, a falta de filosofia, de conversar consigo? Você acredita que a literatura ela consegue? Porque também vivemos, além de um tempo de tanta pressa, um tempo de muita tecnologia, onde tudo está pronto demais. Né? Então, é um desafio para o autor, né, romper com tudo isso. Né? E eu gostaria de que você falasse sobre isso. Eu acho que a gente deveria ter mais tempo para ensinar as crianças a ler. Sabe assim, esse processo inicial da leitura, ele devia ser mais incentivado, tanto nas escolas quanto pelas famílias, porque assim, você abrir um livro e sentar, você está dentro do mundo, sabe, do seu mundinho ali. Então você vai imaginar o personagem de acordo com o que você tem na sua cabeça. O cenário ele vai vir de acordo. Tanto que tem tantos conflitos quando vai ter a adaptação de algum livro, porque não foi assim que eu imaginei, não era assim que era meu Uhum. personagem, porque a gente cria. E esse universo de você ficar sentado com o seu livro e criar, ele imagina o tanto de conexões que seu cérebro faz nesse momento, Sim. o tanto que você amplia o seu vocabulário, né? Uhum. Então eu acho que a gente deveria incentivar mais a leitura. Eu acho que no sentido de ler com prazer mesmo, sabe? Ler como um hobby, ler como qualquer atividade prazerosa, não só relacionar com a escola,
né? Porque geralmente você fala da leitura para a escola, e aí as crianças, olha, tem que ler tantos livros, eu já tenho que começar. Eu tenho uma frase que é assim, às vezes as pessoas querem que um aluno do 9º ano, que nunca leu nada, leia Machado de Assis. É a mesma coisa de colocar ele na frente de uma Ferrari e pedir, dirige aí, né? Ele vai logo no mais potente, na onde... É difícil para o aluno. Não Eu acho que começou na infância e do não. nada no... Ele não consegue, ele vai se assustar, ele vai falar, nossa, eu não sei mexer em nada aqui, eu não quero, né? Então, eu acho que esse é um processo. Devia vir mais natural. Eu escrevo com mais naturalidade, mais próximo, eu coloco bastante diálogos, para que mesmo nos livros maiores, ele tenha uma fluidez mais rápida na leitura, sabe? Eu procuro não colocar palavras tão difíceis, porque o meu público é um jovem leitor, é um público iniciante, sabe? É para eles que eu escrevo. Eu gostaria que eles lessem. E eles podem começar meu livro como porta de entrada para depois eles lerem, né? Machado de Assis e lerem outros livros mais, não diria mais difíceis, mas que demandam um pouco mais de atenção na hora da leitura, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para mulheres, para pessoas que sofrem bullying, algum preconceito, né? Igual você falou do livro, né? Contos de Contos de fadas como você nunca viu. Sim, que são mulheres que vivem em várias regiões, né? Personagens do Brasil, né? Tem um livro infantil que você trouxe, tem aqui A Garota Invisível, entre outros. Né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esse leitor, né? Porque a mensagem está no livro, mas há pessoas que estão nos assistindo que não leram, mas que, de acordo com cada livro que tu escreveu, que você deixasse uma mensagem, em suma, né, para esses leitores, para essas pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que eu falaria que o conhecimento nos liberta. E esse conhecimento está nos livros. Então, eu acho que a gente devia ficar mais tempo nas bibliotecas, que as pessoas não ficam, né? Geralmente as bibliotecas é vazia. Eu acho que a gente deveria dar mais espaço para as pessoas lerem, dar mais oportunidade para as pessoas escreverem também. Eu acho que a leitura e a escrita é uma forma de expressão. Então, você falar, de repente, você sofreu bullying, às vezes sofreu um tipo de preconceito, e você escrever isso, transformar isso em poesia, olha que transformação maravilhosa. Olha uma coisa que acho que a gente veio falando aqui desde o começo, né? Você pega uma coisa que era para ser ruim e você transforma aquilo numa arte, numa coisa boa. Então, eu gosto, acho que seria transforme, sabe? De mudar mesmo o sentido. E como professora, né, formada, né, em letras, palestrante, autora, né, pesquisadora, eu queria que você fizesse uma reflexão, né, voltando novamente à tecnologia, sobre o futuro das bibliotecas. Porque inclusive nós estávamos aqui antes de entrar no estúdio na biblioteca. E há escolas que, ao invés de levar livros, elas já dão um tablet e fazem ali tudo virtual e vai cada vez mais distanciando do livro. Porque o livro não é só a leitura, é o sentir, né? A visão, tocar. E eu já vi que tem até cadernos, né? Esses dias eu estava sentada, né, um evento e a pessoa estava com um caderno, tipo um tablet, sabe, uma caneta, tudo. E eu falei, nossa, eu não sabia que existia isso, bem diferente. E assim, eu gostaria do teu olhar, né, sobre o futuro das bibliotecas, sabe? É algo que me preocupa, porque onde tudo isso vai dar, sabe? Esse distanciamento. Será que no futuro vai ser uma biblioteca, não de livros, mas tablets, somente computadores, celulares ali para acessar e não mais livros?
Ah, eu acho que a gente está num momento de mudança, sabe assim? Eu acho que a gente não vai conseguir enxergar o alcance até onde vai essa mudança. Mas eu acredito que a biblioteca sempre vai ter, sabe, esse espaço. Porque eu acho que esse ambiente do livro, até a hora que você chega e entra numa biblioteca, é totalmente diferente. Né? A gente tem uns espaços na escola, às vezes a gente vai fazer uma reunião, a gente entra dentro da biblioteca, aquela tensão já diminui, você está mais propenso. É uma harmonia diferente. Então, a gente precisa desse ambiente, sim, com os livros. Mas eu acho que vai ter que ter um meio termo, né? A leitura indo para os e-books, indo para os Kindles, ela tá meio que em transição. A gente percebeu que no tablet não dá para ler, sabe? Não demanda atenção, não tem essa coisa da... Porque a leitura é você pegar o livro, folhear o livro. E esse processo, você passar as páginas, isso já é um processo de leitura. Ele já vai te acalmando. E o tablet não tem nada disso, né? Já é aquela luz, sabe? Já é uma letra diferente que você não consegue, mesmo tendo as páginas amarelas e tudo mais, ela não é propícia para leitura. Tem o Kindle, que já é uma coisa assim um pouco melhor, porque você consegue carregar vários livros num, num formato tão pequeno que às vezes você está lendo um livro de 1000 páginas. Se você for andando por aí com o livro de 1000 páginas o dia inteiro, você não vai conseguir. Então ali é mais portátil, você consegue ler. Então tem esse benefício. Mas nada como comprar um livro e você chegar e você abrir o livro e você ler o livro. Porque eu não consigo imaginar a gente começar uma introdução mostrando para uma criança o livro sem ela manusear, sem ela pegar, sem ela rasgar, sabe? Porque ela está explorando. Então eu não consigo Sim. imaginar isso ainda. Eu acho que a gente precisa, faz parte. Tanto o caderno também faz parte, sabe? Eu acho que a gente está numa transição na educação com muita tecnologia e aí a gente está vamos esquecer tudo que a gente fez até agora e vamos pensar só em tecnologia. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que o livro acontece a mesma coisa. Vamos esquecer os livros e as bibliotecas e vamos pensar só no tablet. Eu acho que não. Certo. É, já estamos chegando já no finalzinho, mas eu queria saber assim, primeiro, como surgiu esse seu contato com a literatura? Foi já da infância? Porque eu já entrevistei alguns autores que eles falaram assim: eu cresci já cheio de livros em casa. Outros falaram que não. Você já teve esse contato desde pequena? E como foi esse despertar aí, né, da literatura ao ponto de você falar assim, não, eu também quero escrever, né? Mas surgiu já na infância isso? Na infância eu gostava de escrever cartas. Eu adorava escrever cartas. E eu escrevia cartas para ninguém, mas eu escrevia cartas, sempre gostei. E eu não achava que aquilo era uma escrita, né? Mas eu adorava escrever cartas. Mas eu tenho uma história com livro que quando eu tinha. Eu não tinha muito livro em casa. A minha família quem não é uma família leitora, então não tinha livro. Naquela época, até a biblioteca você não visitava, eu não visitava muito a biblioteca. Mas teve um dia que eu estava voltando da escola e bem próximo da minha casa tinha um livro jogado no chão. Eu tinha 8 anos e tinha um livro e que ele tinha capa, mas ele não tinha uma parte do livro no final. Mas eu peguei aquele livro e comecei a ler. Então foi o primeiro livro que eu li. E era um livro do Paulo Coelho. Eu nem sou tão fã assim do Paulo Coelho, mas era um livro dele, que até hoje eu não lembro muito, porque era uma história muito difícil. Mas eu sei que eu li até onde terminou e eu gostei muito da sensação de ler aquele livro, sabe? E aí eu fui começando a pegar os livros na biblioteca da escola mesmo. Eu pegava e lia na escola e lia o tempo todo assim. Eu sempre via alguém, eu emprestava o livro. Tenho uma história na faculdade, eu emprestei um livro de uma amiga minha, que era O Senhor dos Anéis, e era um livro assim maravilhoso,
grande, porque O Senhor dos Anéis era 1000 e tantas páginas. Uhum. E aí eu levei para casa e eu fui lendo o livro e conforme eu fui manuseando, ele tinha uma parte assim que brilhava de ouro, assim. E aí essa parte foi desgastando. Quando eu devolvi o livro para ela, tinha acabado essa parte. Ela olhou assim com uma cara tão triste para mim, tão triste. E aí eu falei assim, nossa, me desculpa, mas isso ficou na cabeça, sabe? Depois, mais pra frente, a gente ainda é amiga até hoje. Fui lá, comprei uma edição pra ela, pra entregar. Mas é muito curioso. Eu sempre prestei muitos livros. Acho que é por isso que eu gosto muito de um conto da Clarice Lispector chamado Felicidade Clandestina. Uhum. Eu amo aquele conto. Eu amo, porque eu me identifico muito com aquela menina do conto. Eu queria também que tu deixasse uma mensagem para pais, cuidadores que estão tendo o desafio de, até mesmo professores, né, é, de introduzir, de fazer a pessoa ter amor pela literatura, assim, qual a Uhum, mensagem? Porque tu tem experiência nas escolas, uhum, né, e qual a mensagem que tu deixa? A pessoa às vezes fala assim, nossa, meu filho não quer, ele quer somente assistir aquele desenho, uhum, ele não quer ter o contato com o livro, ele fica agitado, ele não tem paciência. Às vezes é um adolescente que também não cresceu com, né, no mundo da literatura, dos livros, e também, né, como você falou, não adianta colocar ali um Machado de Assis para uma pessoa que tem já 16 anos e não teve contato. Né? E qual a tua mensagem que você deixa de acordo com a tua experiência? uhum. Eu acho que a gente, além daquele processo de começar com a leitura desde jovem mesmo, beber, sabe? Às vezes até no útero mesmo a mãe lê para a criança. Isso é muito importante. Ela Uhum. ouve, ela vai saber dessa historinha que você está lendo. E aí depois o bebê ter uma rotina de ler para a criança, porque no começo é você que vai ler mesmo. A criança não vai pedir. Então você lê para ter aqueles momentos de leitura que são assim cruciais para o processo de alfabetização. Então, às vezes, tem história que você vai ler muitas vezes para as crianças. E aí a criança começa a decorar aquela história. Depois ela abre, esse é o primeiro processo de alfabetização. Ela abre o livro e ela vai lá falando. Parece que ela está lendo, porque ela já Uhum. decorou. Esse é o primeiro processo, ela já conhece as letras. Esse é um avanço, assim. Uma criança que tem essa influência e chega na escola, ela vai ser alfabetizada, assim, muito rápido. Mas vamos pensar que você não fez nada disso na sua infância e tem uma adolescente. Primeiro que eu acho que é não obrigar, sabe? Eu acho que tem vários tipos de livro. E não se preocupar no começo com, olha, ele tem que ler esse tipo de livro. Não. Leve ele em livrarias, deixe ele à vontade para escolher o livro. Leva ele em biblioteca. Ele precisa estar exposto a esses lugares, ele precisa conhecer Algumas feiras, né? feiras Isso. Uhum. literárias, leve e deixa explorar, deixa conhecer. E aí tem vários tipos de livro. Então deixa ele começar a ler. Começa por um gibi, que é mais interessante. Hoje tem tantos personagens aí que estão fazendo livro, que às vezes você fala assim, eu não vou deixar, porque esse livro talvez não é tão educativo, mas é uma porta de entrada. Ele vai começar a ler ali, e aí de repente ele vai para uma outra história mais para frente. Então deixar um pouco livre. E tem uma coisa que assim é o exemplo. O exemplo, né? Você falando para ler, mas você nunca leu nada, Uhum. aí o seu filho vai falar, deve ser chato, porque ela Uhum. não lê. Ou se você é professor, você fala leia, leia e você não lê. Você também, o aluno vai falar, como assim? Ele tá me pedindo para fazer uma coisa que nem ele faz. Então, você tem que ler também, sabe? E aí esse exemplo mostrando que você gosta da leitura, que vai dar uma curiosidade no seu aluno, vai dar uma curiosidade no seu filho para falar, olha, deve ser legal, porque a pessoa tá lendo, você lê junto. Então, às vezes você mostra um pedacinho, olha, eu tô lendo tal livro. Às vezes você conta uma parte, olha, eu tô lendo sobre isso, isso e isso, que você gostaria de ler também, Uhum. sabe? E a gente vai instigando, vai mostrando. E esse processo não é uma coisa assim de um dia para o outro. Com certeza. É uma coisa que você faz diariamente. A minha filha tem 14 anos e eu não lembro, assim, desde quando ela nasceu, a última vez que eu li para ela, porque a gente lia muito, muito, muito. Então,
tem aqueles livros 365 histórias para ler à Sim, noite. eu Então, tenho. tinha que ler todo dia aquelas histórias, sabe? Mas, assim, é um tempo tão pouquinho do tamanho do benefício que vai ter lá na frente que eu acho que vale a pena. Vale muito a pena. Com certeza. Agora chegamos ao momento do jogo de respostas rápidas. Se pudesse definir a literatura, qual palavra seria? Eu acho que literatura é vida. Um livro, É O Velho Mar, do Ernest Hemingway, um autor que você gostaria de conhecer. que eu gostaria de conhecer. Nossa, eu conheci tantos autores. Eu acho que é o Ernest Hemingway mesmo, né? Que eu nunca vou poder conhecer. E eu vou procurar, hein? Uma frase que te guia. Uma frase que me guia, eu acho que não me esperar tá tudo pronto, sabe? Eu vou mesmo assim. Mesmo que nem tá mais ou menos, eu sigo em frente. O que a literatura te ensinou sobre a vida? Me ensinou a recomeçar, a continuar. Qual sentimento você gostaria que o leitor levasse ao ler e fechar o seu livro? Que ele não está sozinho e que ele pode sempre recomeçar. Se a vida fosse um romance, qual seria o título? Eu acho que eu ia falar de amor, né? O amor é a energia que move o mundo. Uma palavra que define, se possível, né? A Cleia, no passado e no presente, e o que você pensa aí também do futuro. Tem uma palavra que você consegue? Eu acho que seria a persistência. Eu sou muito persistente. Cleia, nesse momento eu gostaria que você também deixasse o contato do seu Instagram, se tem algum e-mail e onde encontrar teus livros, né? E também se você tem algum projeto para o momento, até mesmo de um outro livro, eventos que você vai participar, eu gostaria que você ficasse mais ainda à vontade para falar sobre. Tá. Então, o meu Instagram é escritora_Cleia Lira. Eu tenho um e-mail também, mas é escritora_Cleia Lira, @gmail.com. E os meus livros estão todos na Amazon. Eu tenho alguns livros físicos que eu vendo no meu site, que também é cleialira.com.br. E eu tô escrevendo um livro, uma fantasia. Eu adoro fantasia. Tô escrevendo uma fantasia sobre uma princesa guerreira. E assim, tá na metade, eu começo e paro. Eu acho que é porque é fantasia e eu nunca escrevi fantasia, eu fico meio receosa assim do que eu vou escrever, mas eu tô na metade do livro. Tô aí. Cleia, muito obrigada, né, por esse momento tão especial, de muito aprendizado, troca. Fico muito feliz, né, por você ter aceitado o convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer participar com vocês. E eu agradeço nesse momento por você ter acompanhado mais um episódio do Pode Ouvir Histórias e Livros. Se você gosta do conteúdo voltado para literatura e cultura, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu comentário e vamos junto difundir literatura, porque a vida é um livro e você faz parte dessa história. Um abraço.